Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Poderia ser um vídeo para falar de mais uma vitória do Flamengo. Se o Flamengo não demonstrasse um problema que vem mostrando há muito tempo e mostrou novamente diante do Cruzeiro na noite de ontem lá no Mineirão. E eu avisei a vocês que em um determinado momento isso poderia acabar atrapalhando a vida do Flamengo dentro de uma partida. E dessa vez atrapalhou. A gente viu um Flamengo avassalador no primeiro tempo e no segundo tempo caindo bastante de produção. E com isso o Flamengo sai de campo com uma derrota e agora vai ter que torcer para o rival Vasco vencer o Palmeiras ou pelo menos empatar para que o Palmeiras não fique ainda mais distante do Flamengo, que segue na briga aí, na busca pelo líder Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre esse jogo, vamos trazer declarações de Leonardo Jardim, que novamente foi questionado sobre reforços, e o Flamengo até o momento não contratou ninguém nessa janela de transferência. E aí, vai contratar? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Estamos em busca da meta de 500 mil inscritos aqui no canal Vene Casagrande. E com a ajuda de vocês a gente consegue bater esse número em breve, o famoso 500 mil. Pois bem, galera, Flamengo, a torcida do Flamengo estava numa expectativa altíssima para esse jogo contra o Cruzeiro, até porque se o Flamengo vencesse o Cruzeiro, poderia dormir na liderança, porque iria igualar o número de pontos com o Palmeiras, mas teria vantagem no critério de desempate. Porém, não foi isso que aconteceu. O Flamengo até deu alguns indícios de que poderia sair de campo com a vitória no primeiro tempo. Um primeiro tempo avassalador, tal como foi o primeiro tempo na quarta-feira pela Libertadores. O Flamengo foi amplamente melhor do que o Cruzeiro, que começou com um time alternativo, digamos assim, pensando na Copa do Brasil, no clássico contra o Atlético Mineiro durante a semana. Gerson no banco de reservas. E aí o Flamengo dominando o jogo no primeiro tempo. Pedro deitando e rolando na defesa mineira. Ele, inclusive, fez o gol do Flamengo na partida. Arrascaeta solto, brincando. Samuel Lino bem também. Gostei do Paquetá entrando no time titular. Varela com muita liberdade pelo lado direito do Flamengo. Então o Flamengo dominou o primeiro tempo. Dominou. Foi para o intervalo vencendo por 1-0. A torcida do Flamengo estava tranquila. Opa, no segundo tempo o Flamengo vai continuar com o mesmo ritmo e aí vai vencer o Cruzeiro dentro do Mineirão. Porém, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é algo que chama a atenção do Flamengo com o técnico Leonardo Jardim. No segundo tempo cai muito de produção. Na quarta-feira eu até defendi a tese de que não foi o Flamengo que caiu muito de produção no segundo tempo, foi o Cruzeiro que cresceu bastante. Mas na partida de ontem, dentro do Mineirão, eu não achei isso. Acho que o Flamengo caiu muito de produção. Não sei se teve salto alto, uma certa soberba, porque percebeu que o adversário estava muito abaixo do que muita gente imaginava. Não sei o que aconteceu. O Leonardo Jardim justificou na entrevista coletiva que foi cansaço, mas eu acho que isso não pode ser desculpa para o Flamengo, até porque os jogadores que entraram em campo no time titular são jogadores que teoricamente foram reserva. Muitos jogadores foram reserva na quarta-feira. Carrascal, Paquetá, Varela, Danilo, entendeu? Então, assim, não dá para botar na conta de cansaço físico da queda de rendimento no segundo tempo. E aí veio o segundo tempo, o Cruzeiro foi muito melhor que o Flamengo, muito melhor. Só que soube aproveitar as oportunidades e com isso conseguiu um empate e logo depois conseguiu a virada. Eu já falo isso há muito tempo, o Rossi não me passa nenhuma confiança, não é jogador para ser titular absoluto na meta do Flamengo. É uma crítica que eu faço há muito tempo e eu vou continuar fazendo, eu vou ser repetitivo, porque eu no meu papel como jornalista, ao analisar atuações e partidas do Flamengo, eu tenho que ser justo com aquilo que eu percebo, ou melhor, com as minhas análises, pelo menos eu acho isso. Se você discorda, ok, eu continuo achando. O Rossi não pode ser goleiro titular absoluto no gol do Flamengo, pelo menos é a minha opinião.
Na entrevista coletiva, o técnico Leonardo Jardim foi questionado sobre reforços. Diferentemente do que ele havia feito em outros momentos, quando ele foi questionado sobre esse assunto, dessa vez ele evitou falar de reforços para valorizar o elenco atual e aí ele garantiu foco nos jogadores disponíveis. Ele disse: já fui bem claro, o clube tem pessoas responsáveis na direção e no mercado. O importante é trabalhar da melhor forma com os que temos aqui. Nem vou falar do mercado, porque parece que desvalorizamos os nossos. Eles são a base do nosso sucesso nos últimos anos e vão ser a base para o futuro também. E outra, Leonardo Jardim, já falei e vou repetir. Você pode dar todas as desculpas do mundo quando o Flamengo perde uma partida como essa, como o Cruzeiro. Inclusive, a desculpa do cansaço físico, embora eu não concorde com isso. Mas desculpa de falta de reforços você não pode dar. O Flamengo tem o melhor elenco do futebol sul-americano, não é nem do futebol brasileiro. Mesmo não contratando nessa janela, até porque não precisa ficar desesperado no mercado para contratar reforços. Fui muito a favor da contratação de Thiago Almada, porque eu acho que ele seria uma peça extremamente importante no time do Flamengo. Fui contra a contratação de Luiz Henrique, que eu achava totalmente desnecessária, pelos valores e pela posição que ele atuava, embora seja um jogador absurdo e chegaria para ser titular sem sombra de dúvidas, mas o Flamengo hoje tem um elenco que permite o técnico Leonardo Jardim girar o elenco, focar em determinadas partidas, permite inclusive vencer o Cruzeiro dentro do Mineirão, algo que ele não fez ontem, porque o time dele novamente demonstrou um defeito, um problema crônico, que é joga bem no primeiro tempo, no segundo tempo cai drasticamente de rendimento. O que está acontecendo, eu não sei. Ele é treinador, ele é pago para identificar os problemas do Flamengo e eu acho que ele já identificou esse problema. Acredito eu, né, Leonardo Jardim? Você já identificou, já tem o diagnóstico. E agora, como resolver, entre aspas, essa doença do Flamengo? O Flamengo chegou ao consultório do médico, está com um problema lá, o médico já identificou esse problema. E agora, qual remédio você vai passar para melhorar esse problema? Para sarar esse problema? Porque um time que quer disputar título do Campeonato Brasileiro não pode continuar caindo de rendimento no segundo tempo, como o Flamengo caiu novamente para o Cruzeiro. E agora vai ter a semana livre novamente para trabalhar, e sempre lembrando, vai ter a semana livre porque o Flamengo, de uma maneira vergonhosa, foi eliminado para o Vitória na Copa do Brasil. E não por ser o Vitória, mas da maneira que foi e na fase que foi. Hoje, domingo, dia 23 de agosto, o Flamengo vai ter que torcer para o Vasco da Gama. Porque se o Palmeiras ganhar do Vasco, vai abrir 6 pontos de diferença para o Flamengo. Sempre lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos e ainda tem um confronto direto. O Vasco, ao menos, tem que empatar para ajudar a vida do Flamengo. Porque quando abre 6 pontos, aí novamente, meu Deus, 6 pontos, correr atrás de 6 pontos. Não estou dizendo que o Palmeiras vai encaminhar o título, que já vai ser campeão. Longe, mas muito longe disso. Tem muita coisa para acontecer no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro em si, até porque o Palmeiras está no Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Uma hora vai derrapar. Na verdade, o Palmeiras vem derrapando há muito tempo, jogando muito mal. Quem assiste aos jogos do Palmeiras sabe o que eu estou falando. Está jogando muito mal mesmo. E o Flamengo continua dando mole. Porque se tivesse vencido ontem e merecia vencer pelo que foi apresentado no primeiro tempo, segundo tempo não mereceu nada, então o Flamengo deu muito mole e poderia hoje, nesse momento, às 7 horas e 54 minutos, estar na liderança. E aí, se o Vasco ganhasse do Palmeiras, o que eu acho difícil também, embora o Palmeiras esteja jogando mal, mas o Vasco, dentro da casa do Palmeiras, não vence há muito tempo. Então, vai ser difícil. Eu, particularmente, não espero isso não, tá? Se acontecer, ficarei muito surpreso. Ó, análise do Leonardo Jardim. Entramos muito bem no jogo, poderíamos ter feito até mais de um gol. Depois, principalmente no segundo tempo, não conseguimos ter a bola. Não tivemos a maturidade de segurar a bola. Demos uma transição e o gol ao adversário. Que isso sirva de exemplo. Não podemos entrar tão bem no jogo, ser dominantes e deixar o adversário reagir. Ah, jura, Leonardo Jardim? Nem parece que seu time faz isso sempre. Mas faz, acredite. Pode começar. Já está com o microfone?
Boa noite, Jardim, Nath, da ESPN. Tudo bem? Hoje o Flamengo sai na frente, toma um empate, a virada no último lance do jogo e perde a chance, inclusive, de encostar na liderança. O que faltou para, diferente dos últimos jogos, conseguir segurar esse placar? Boa noite em primeiro lugar. Essa foi a história do jogo. Acho que entramos muito bem no jogo, criamos várias situações, podíamos ter feito mais do que um gol. E depois, principalmente na segunda parte, não conseguimos ter bola, e gerir um pouco o cansaço, que é normal. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos lá, está pronto aí, Greg? Pode começar. Já está com o microfone. Boa noite, Jardim, Nath, da ESPN. Tudo bem? Hoje o Flamengo sai na frente, toma um empate, a virada no último lance do jogo e perde a chance, inclusive, de encostar na liderança. O que faltou para, diferente dos últimos jogos, conseguir segurar esse placar? Boa noite em primeiro lugar. Essa foi a história do jogo. Acho que entramos muito bem no jogo, criamos várias situações, podíamos ter feito mais do que um gol. E depois, principalmente na segunda parte, não conseguimos ter bola, e gerir um pouco o cansaço, que é normal, com bola, e permitimos ao adversário ir crescendo, a jogar em casa, com o apoio do seu público. Acabamos por sofrer o gol do empate, numa situação muito similar àquilo que tinha acontecido aqui para a Libertadores. E depois o jogo foi dentro de contra-ataque ao adversário. A gente começou a ficar muito espaçados, não conseguiu controlar a bola e fomos dando transição ao adversário e não tivemos a maturidade de segurar a bola. Vocês veem a situação do gol, nós temos a bola a nosso favor para circulá-la e jogar e perdemos. E acabamos de dar uma transição e o último momento ao adversário. Parabéns ao Cruzeiro pela vitória. Mas com certeza que isto sirva de exemplo para nós que no futuro não podemos permitir, depois de entrar tão bem no jogo e ser tão dominantes, deixar o adversário reagir. Jardim aqui no centro, Thiago Lima do GE, boa noite. Jardim, novamente seu time fez um grande primeiro tempo, foi um primeiro tempo que o time dominou e no segundo tempo muda, né? Na minha visão, no primeiro tempo só o Carrascal destoou do time, eu achei que só o Carrascal estava abaixo, tecnicamente, hoje. E no segundo tempo vem o segundo tempo, o time cai, você mexe no time, mas o Carrascal ficou em campo os 90 minutos. Queria entender se para você o Carrascal não estava abaixo fisicamente, se ele fez um bom jogo hoje. Obrigado. Não, o Carrascal não fez um bom jogo, era um jogador que tinha vindo a fazer bons jogos, neste jogo não foi o jogo melhor, mas hoje também era importante a gente gerir alguns jogadores que estavam sobrecarregados. A gente via a dificuldade, por exemplo, do Eric já continuar dentro de campo. O Lin também não estava no seu melhor. Jogadores que há 2 dias atrás jogaram 90 minutos com uma grande intensidade e foi por isso que mexemos na equipa e fizemos algumas trocas para refrescar um pouco a equipa e acreditávamos que aqueles que não jogaram no jogo anterior tinham mais capacidade de aguentar os 90 minutos. Foi por isso que mantivemos alguns. Mas como eu já disse, eu acho que em termos estratégicos, mais do que a condição física, foi não temos capacidade de segurar a bola. Porque se nós segurarmos a bola, íamos pautar mais o jogo, que é a nossa forma, do que andar a atacar, a contra-ataque. Isso não é o nosso jogo. O nosso jogo é um jogo mais circulado, em que a gente tem a posse, como fizemos na primeira parte. Jardim, Roque, coluna do Fla. O Flamengo teve 4 jogos nesse campeonato, onde acaba que a vitória acaba escapando. Teve o jogo contra o Vasco, que sai, abre 2 e leva 2. Tem o jogo contra o São Paulo, que abre 1-0, leva o empate. O jogo contra o Inter, que foi um jogo até um pouco mais abaixo, mas o Flamengo foi buscar o empate. E hoje, um jogo que o Flamengo sai na frente e leva uma virada. O Campeonato Brasileiro ele não permite esse tipo de perda de pontos, tendo em vista aí que tem um Palmeiras que é sempre muito constante. O que falta para esse time na parte de concentração quando o Flamengo sai à frente e toma perde esse tipo de pontos, como foram nesses jogos que eu citei aqui como exemplo? Não, com certeza, quando ganha-se uma vantagem, é sempre importante reter a vantagem. Com certeza temos vantagem. É sempre à frente e toma perde esse tipo de pontos, como foram nesses jogos que eu citei aqui como exemplo. Não, com certeza, quando ganha-se uma vantagem, é sempre importante reter a vantagem. Com certeza temos sempre os adversários que reagem. E eu pessoalmente prefiro estar a ganhar para seguir gerir o jogo, não é? Do que entrar a perder.
porque os pontos são iguais. Se perdermos com o adversário assim melhor na primeira parte e nós na segunda, a derrota é sempre a mesma. Importante é que quando temos a bola, quando estamos num momento de mais cansaço, ter essa capacidade de gerir o jogo com a nossa experiência e não dar aquilo que o adversário pretende, não é contra-ataque, não dar a bola com facilidade, não perder a bola com facilidade. E acho que hoje não conseguimos gerir, com algumas perdas de bola até um pouco infantis. Jardim, tudo bem? Boa noite. Aqui na frente, Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro-Negro. Jardim, eu queria pegar um recorte aqui de uma estatística sobre a equipe do Flamengo nessa edição do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, naturalmente, é um time que não cede muito chutes a gol aos adversários. Nos 23 jogos que o Flamengo disputou até agora no Brasileirão, foram 68 chutes a gol dos adversários. É uma média relativamente baixa. Mas foram 21 gols sofridos do Flamengo, ou seja, tem uma média aí de 3,2 chutes a gol para o Flamengo sofrer um gol. Ou seja, o time chuta pouco, mas quando chuta, na média aqui pelo menos, acaba fazendo um gol. Eu queria tentar entender como você enxerga isso, se você enxerga talvez que possa ser um ponto da defesa, um ponto do goleiro, talvez, que hoje a gente teve um gol muito parecido com o jogo aqui no Mineirão, na Libertadores, né, o gol do Arroio. Queria que você falasse um pouco sobre essa estatística e como você enxerga esse número de gols sofridos do Flamengo. Obrigado. Com certeza que o nosso objetivo como treinadores é evitar o número de remates dos adversários, não é? E isso, em termos estratégicos, todas as equipas querem que os adversários rematem em menos. O que é que acontece e está a acontecer? Eu assim só por alto lembro Bragantino, Cruzeiro 2 vezes, lembro muitas equipas que têm feito grandes golos contra nós. Remates fora da área, remates cortados, e têm feito grandes golos e isso às vezes é difícil da gente defender esse tipo de situações. Mas com certeza o objetivo é continuar sempre a impedir que o adversário remate e com certeza defender melhor, e quando eu digo defender não é só o goleiro, é toda a gente. Por exemplo, ainda hoje as situações de 1 para 1 antes do remate que existem, saltar na pressão ou não ser driblado, é importante a gente ser mais efetivos para que isso não aconteça. Mas número baixo de remates dos adversários, acho que é uma coisa positiva e é isso que todas as equipas pretendem, que o adversário não remate muitas vezes. Jardim, boa noite, canal do Mauro Santana. Independentemente das circunstâncias da partida de hoje, o cansaço, a desconcentração, mas já há algum tempo, até antes da sua chegada, o Flamengo apresenta essa baixa letalidade. Tem o domínio de momentos do jogo, até do jogo em si, mas não consegue traduzir esse domínio em gols no placar, até para ter tranquilidade de administrar a partida. Até que ponto isso preocupa, principalmente pensando na sequência da Libertadores da América, onde essa baixa letalidade, essa falta de contundência, pode até custar uma classificação? Com certeza que nós temos as nossas características e este grupo é um grupo que não teve muitas mudanças e, por isso, algumas tendências mantêm-se, não é? Você estava a falar que antes de eu chegar já era uma tendência. É difícil, às vezes, a gente mudar aquilo que são o perfil dos nossos jogadores, mas com certeza que trabalhamos finalização todas as semanas de forma que a gente seja mais eficazes, não só na criação, a gente tem criado muito, somos a equipa que mais criamos, e queremos manter essa criação, mas queremos ser mais contundentes, como você disse bem, principalmente quando fazemos uma primeira parte destas, podemos ter feito 1 ou 2 gols e resolvido, mais 1 ou 2 gols e resolvido o jogo. Jardim aqui, boa noite. Jardim, desde antes da parada da Copa, você falava sobre a necessidade de reforços. Você chegou a dizer que não se importava em não vir nomes consagrados, mas tinha peças que você precisaria. A gente sabe que o elenco do Flamengo é muito qualificado, mas a gente também vê, por exemplo, a necessidade de um segundo centroavante, já que jogador desse ofício, você só tem o Pedro. O quanto a não contratação de nenhum reforço em todo esse tempo, 2 meses de parada de Copa do Mundo, mais 1 mês de janela de transferência aberta e não chegou ninguém. O quanto isso está atrapalhando você em opções para poder mudar um jogo ou para energizar mais a equipe, por exemplo, no segundo tempo, como foi hoje. Obrigado.
Bem, em relação a essa análise, eu já falei, já fui bem claro. Acho que o clube tem pessoas responsáveis, quer na direção, quer no mercado. Importante é que os nossos que estão disponíveis aqui, a gente trabalha da melhor forma, arranja soluções. Eu já disse isto há algum tempo atrás, às vezes falta o Arrascaeta, fez o Lino por dentro, falta um avançado, faz o BH por dentro, a gente tem gerido da forma que eles estão cá, porque eu nem vou falar de mercado, porque isso, quando se fala de mercado, ainda por cima no Flamengo, parece que a gente desvaloriza os nossos, não. E os nossos são a base do sucesso da equipa dos últimos anos e com certeza que vai ser a base do futuro, não só deste ano e dos próximos anos também do clube. As pessoas responsáveis estão a olhar, conhecem o cenário geral e com certeza vão tomar as melhores decisões. Obrigado, pessoal. Obrigado, Jardim. Tá.